Mais uma vez, a paz seja convosco. Amém. Se momentos de louvor como esse te incomodam, é melhor você ficar aqui. É claro que as nossas vozes elas vão ser alinhadas com o Senhor. Serão vozes perfeitas que vão estar entrelaçadas com as vozes dos anjos, dos arcanjos, dos querubins e dos serafins. Mas é uma premissa do que vai acontecer nos céus, do que nós vamos fazer por toda a eternidade. Aqueles que se incomodam, não no nosso caso, mas às vezes eu vejo pessoas no meio do louvor, a pessoa decide ler a Bíblia, que ela não fez a semana inteira. Naquele dia, na hora do louvor, na hora de adoração ao Senhor, ele quer ler a Bíblia. Há tempo para todas as coisas. E nós temos que aproveitar o tempo de adoração e louvor ao Senhor. Você que está chegando agora, eu quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos trabalhar um texto diferente nessa semana. Vou sair da nossa sequência do texto de 1 Pedro e nós vamos trabalhar o livro de Isaías. Quero convidar você a abrir Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Segundo o meu coração, um dos textos mais maravilhosos das Escrituras. Esse texto de Isaías é um texto tremendo. Mostra a figura do profeta diante do Altíssimo. Também um prelúdio do que todos nós teremos em algum dia, em algum momento. Isaías capítulo 6. Decou a língua para fora, para quê? Isaías capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 ao 7. Assim diz a palavra de Deus. Isaías 6. Capítulo 6, versos de 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram. Limiar é o batente da porta. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade ela foi tirada, e o pecado foi e perdoado o seu pecado. Vamos até o verso 13. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais; vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha a ele a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam
desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Palavra do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, lemos a tua santa e bendita palavra. Tua palavra, Pai querido, que nos constrange, nos exorta, nos traz a meditação, gera mudança e transformação no nosso coração. Peço, Pai querido, que o Senhor nesta noite me capacite a ser um instrumento da tua vontade, para que eu possa, Pai querido, trazer a tua palavra, que gera mudança no coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, e no meu coração, Pai. Oro em nome de Jesus. Amém. O texto, o título dessa palavra de hoje é Santo como Ele é. Como nós podemos ser santo como Deus é? Um Deus que é inatingível, um Deus que Ele é majestoso, um Deus que Ele vai além do que as pessoas podem imaginar na Guerra nas Estrelas e nos filmes de ficção científica. Um Deus que através da sua palavra Ele veio criar tudo. Mas Ele disse que nós temos que ser santo como Ele é santo. E isso é um grande desafio. De todos os livros do Antigo Testamento, provavelmente Isaías seja o mais rico, em especial porque é o livro que mais fala de Jesus Cristo no Antigo Testamento. A visão que ele tem de Deus é única, diferente de todos os outros profetas. Por isso não surpreende que Isaías, junto com Deuteronômio e junto com Salmos, é o livro que é mais citado no Novo Testamento. Jesus cita ele. Outros homens do Antigo Testamento citam esse livro de Isaías. E ele chega a nós na qualidade de palavra de Deus. Não é uma filosofia, não é uma ideia, não é um coaching, não é uma teologia que foi inventada lá na África. Não. É algo que procede da palavra. Uma revelação do inevitável conflito entre a glória de Deus e a soberba do nosso coração. Hoje ao início ela fez a citação sobre a luta da carne e sangue, é exatamente isso. O texto de Isaías capítulo 6, de verso 1 a 7, vai falar do conflito de você estar perante o Altíssimo e você estar olhando para o seu coração. Entenda que essa soberba, ela traz destruição. Ela acaba com as pessoas. Ela acaba com civilizações. Nós estamos vivendo um tempo de ideologia de gênero, e eu compartilhei um vídeo lá no grupo da igreja. Se você não viu, depois você tenta acessar, em que fala sobre a bagunça da sexualidade. Se você acessar o Facebook nos Estados Unidos, não é mais homem e mulher, e não quero informar, mas você tem 75 categorias que você pode escolher no teu Facebook. E aqui no Brasil também eu tenho outras tantas. E uma característica que tem sido em voga é a pansexualidade, em que eu amo a todos e todos me amam. E lá nos Estados Unidos uma mulher, ela queria casar com uma árvore, e ela estava pedindo autorização para casar com a árvore. Aqui no Brasil tem um maluco aí que ele está apaixonado pela bicicleta dele. Gente, eu não estou brincando, parece uma piada, mas não é uma piada. Isso é uma distorção do que é que Deus quer para a vida das pessoas. Quando eu vejo os textos de Apocalipse falando assim, a volta do Senhor Jesus Cristo, tomara que você não esteja grávida, tomara que você não esteja amamentando, porque vai ser complicado. Eu fico imaginando a vida da Júlia, imaginando a vida da Helena, neste mundo, desse jeito, falando sobre essa loucura, em que os jovens eles estão se matando, as crianças estão se suicidando, porque elas não sabem se elas são homens ou são mulheres, estão perdidos, não há mais identidade, não há mais referência. Isaías ele escreve num tempo de luta e dificuldade. O povo de Israel estava em cativeiro. Quem tirava o couro deles era o rei da Síria. Quem escreveu o livro de Isaías foi Isaías. E ele foi escrito 600 anos antes da vinda de Cristo. E ele 600 anos antes ele falou da vinda do Messias. Talvez o povo estivesse esquecendo, por isso que aquele povo estava em cativeiro. Eles esqueceram de Deus e começaram a servir o seu próprio coração. E Isaías vem exortando aquele povo a se corrigir.
primeiro versículo nós vamos meditar Isaías 6:1, 1-7, que fala assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Primeiramente, o que Isaías faz é fixar a história dele, o que aconteceu na história humana. Não é uma coisa que ele teve um êxtase, ele tomou um chá lá de camomila com não sei o que lá, um chá diferente, ele ficou doidão. Não, aconteceu no tempo certo. Foi no tempo em que o rei Uzias ele morreu. Nem o rei havia sido como o rei Uzias depois de Salomão, um rei íntegro, um rei sério, um líder militar, um administrador eficiente. Quão fácil seria aqueles homens confiarem em Uzias para libertar eles do cativeiro? Confiar em Uzias para libertar eles das dificuldades. Mas será que o que ia acontecer depois que esse rei morresse? E aí, nesse primeiro versículo, ele começa a trazer um entendimento sobre a nossa confiança no homem. É algo que eu tenho falado com muita frequência. Você confiar no homem, você está em maus lençóis. E aí a pessoa pensa que é pensar em confiar no próximo. Não é só no próximo. É confiar na força do seu braço. Jeremias 17:5 diz: maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. 3 informações para a gente pegar 3 domingos. Primeiro, ele fala: maldito o homem que confia na força do seu braço ou na força do braço de alguém. Se você depende de alguém, se você acha que ele que vai resolver o seu problema, você está perdido. Isso acontece bastante com viúvas. Então, a nossa irmã Diene está comigo dando assessoria para a Vanessa, uma amiga nossa que perdeu o seu marido, e ela estava perdida. E eu acalmando o coração dela, eu falei assim: acalma, porque a palavra de Deus tem uma palavra muito correta para você. Você viveu uma condição certa, segundo os princípios das Escrituras, você vai ser guardada e protegida. Eu sei que tem o temor, mas tem que entender que a confiança dela não estava nele, está em Deus. A segunda parte, ele fala: faz da carne mortal o seu braço. Ou seja, eu vou me apoiar nisso. Se você se apoiar em condições humanas e terrenas, também você está perdido. E aí a consequência disso é a terceira informação desse versículo. Naturalmente, se você começar a confiar em homens, você se afasta de Deus. Eu vou achar que eu resolvo, eu posso, eu tenho força, eu tenho entendimento. No contexto de crise, Deus pode mais facilmente tornar-se conhecido do que quando os tempos são favoráveis. Por quê? Porque a gente percebe que a força do nosso braço não é nada. É colocar você numa cama de hospital que você vai ver que você não é nada. As pessoas que estão no meio lá com Covid, elas veem que elas não são nada. E os que morrem mais fácil são aqueles que entram em desespero. Se a pessoa ela ficar nervosa, se ela ficar tensa, ela morre. Aqueles que conseguem sair são aqueles que conseguem manter a sanidade. Claro que tem um contexto biológico, mas você manter a sua calma faz com que o tratamento da Covid ele seja mais eficaz, porque você confia no Senhor. Embora os hebreus normalmente crescem que ver a Deus equivalesse a morrer, também era um fato que vários indivíduos Deus se permitiu ver. Então o contexto dos judeus é: ver a Deus é morte. Mas tinha pessoas que viram a Deus. Êxodo 19, 20 e 21 fala do momento em que Deus desce sobre o monte Sinai e fala para esse povo se preparar, porque eles vão me ver hoje. A visão do trono leva Isaías a uma ação de reverência. Ele não fica pulando, falando em língua, não. Ele olha para a figura do trono de Deus e ele fica apavorado. E nós temos perdido esse temor. Só abaixa a tela. Abaixa a tela. Obrigado. Nós temos perdido esse temor. O véu fora removido. E ali onde estaria a arca estava um grande trono. O trono, o templo é o palácio de Deus. É a presença do Deus Altíssimo.
Ele é o verdadeiro rei, não é Uzias. Não é sua força, não é o seu poder, não é a sua vitalidade, o seu vigor. Somente Deus pode ser exaltado, deve ser exaltado. Qualquer tentativa sua de se exaltar é loucura. Como em Êxodo, onde se descreve o piso sobre os pés de Deus, assim aqui a descrição da aparição de Deus não poderia ser mais elevada. É como se as palavras perdessem o sentido quando você quer descrever algo relativo a Deus. O que você vai descrever? Como é que você vai olhar para aquele que criou todas as coisas e querer dar medida para ele? Tamanho, largura ou profundidade, capacidade, condição de te ajudar financeiramente, emocionalmente, na saúde ou no espiritual. Não há como medir isso. Isaías 6,2. Vai dormir hoje, filho? Escuta esse braço aí, senão daqui a pouco você dorme, cara. Isaías 6,2 diz: serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. Enquanto Isaías permanece ali mais ou menos na porta do templo, ele toma consciência de que não está sozinho com Deus. E ele percebe seres celestiais voando à volta de Deus, acima de Deus. Não é possível descrever esses seres de uma forma clara. São seres que quando Ezequiel fala deles, ele fala, olha, eram seres com o olho por cima, por fora, uma roda não sei das quantas. Ele não consegue enxergar, ele não consegue entender aquela figura majestosa que Deus criou. Lemos que eles possuem mãos, possuem pés, rostos, asas, porém nada mais se fala da aparência desses seres que são chamados serafins de fogo. A aparência dele é de fogo. A presença do Senhor, corre o fogo vivo do Senhor. Esses seres misteriosos e espantosos são apropriados nessa visão majestosa. Em contrapartida, o fogo é por toda parte associado à santidade de Deus. Quando nós pensamos em fogo, as pessoas pensam em alegria, em puro. O fogo de Deus não tem nada a ver com isso. Uma interpretação equivocada de olhar o texto de Atos, que fala que desceu sobre as pessoas línguas como de fogo. Eles acham que as pessoas recebem língua de fogo. Fogo quer dizer consumir, juízo, santidade. Coloca uma coisa no fogo e aquela coisa vai ser destruída ou vai ser purificada. É uma ou outra. A analogia, a comparação é exatamente essa. O fogo de Deus na sua vida, ou ele te destrói, ou ele te purifica. Não traz alegria, não traz motivo para você pular, não. Porque o tratamento de Deus é dolorido. Fui tomar a vacina, a segunda dose lá, dolorida. Está doendo aqui, dói aqui o pescoço, dói aqui. O tratamento de Deus é dolorido. Não tem nada de alegria. O fogo não é fogo de alegria. O fogo é fogo de juízo. E o juízo ele vem para destruir ou para purificar. Eles são dotados de asas e vozes, perfeitamente prontos para o louvor e o serviço. Um par de asas é usado para cobrir o rosto, pois ainda mais perfeita criatura, criada por Deus, da qual estão ali à volta de Deus, cantando santo, 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 eles não conseguem olhar para Deus. Eles têm que cobrir seu rosto. Isaías 6,3. E eles clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aqueles seres celestiais, eles estão ali, foram criados única e exclusivamente para dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ai, pastor, que chato. Para eles não é. Se você acha chato, eu acho que você está no local errado. Porque na glória do Senhor, nós vamos ficar glorificando a Deus o tempo todo o tempo. Vai ser a nossa vida. Mais do que uma coisa difícil de engolir, vai ser uma alegria. A afirmação de que os serafins clamavam uns para os outros, provavelmente era a identificação que eles estavam cantando, que uma antífona, como nós lemos aqui. Um falava santo, o outro falava santo. E o outro falava: Santo é o Senhor dos exércitos. E o outro falava:
a terra dele está cheia da glória dele. Eles ficavam cantando isso continuamente. Eles tinham alegria e prazer em compartilhar uns com os outros aquilo que era claro a eles. Lembra do momento daquela tempo que você tinha alegria de falar de Jesus para os outros? Em que você não conseguia deixar de falar de Deus para os outros? Esse tempo talvez tenha ficado longe. Os serafins, eles não conseguem. Eles têm que falar. É algo que eles estão vendo. Salmo 145, verso 10 e 11 diz: todas as suas obras te renderão graças, e os teus santos te bendirão, falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder. Todas as suas obras, eu sou obra do Senhor, você é obra do Senhor, e nós temos que falar que santo é o Senhor dos exércitos. Mais do que todas as outras coisas, nós temos que declarar a santidade de Deus. Aleluia. Qualquer outra coisa que essa experiência tenha feito Isaías, a mais importante foi ensinar para ele que só Deus é santo. Mas o que santo significava para ele? Para ele, a santidade falava de uma característica de Deus que separa Deus da humanidade. É algo totalmente diferente. É algo que não é buscado em nenhum outro lugar. Na praia mais paradisíaca, no monte mais elevado, no fundo dos oceanos, você não encontra essa característica, porque ela é relativa apenas àquele que é divino. E também aqueles que têm o sangue do Cordeiro sobre a vida deles. Essa característica é uma característica que deve estar no teu coração. Quando você fala sim para Jesus, ele vem habitar dentro do seu coração. E essa característica ela tem que ser clara. E por que Deus não está? Por que as pessoas não estão vendo isso? Levíticos 19, 2 diz: santo sereis, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Nós temos que buscar essa santidade dia após dia, no nosso namoro, no nosso relacionamento, no nosso casamento, no nosso trabalho, no nosso estudo, em tudo que nós fazemos. Jesus fala: tudo que você fizer, acho que foi Jesus, faça para a glória de Deus. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Não é Jesus não. Santidade se refere a um comportamento, não é só um conceito moral. A santidade é você ouvir o que é pregado aqui, e você pegar aquilo, e você ficar remoendo. É algo que eu estava conversando com o Felipe essa semana, ele falou assim: eu não estou lendo tal coisa, eu estou só meditando. Essa meditação é o que? Você começar a convencer esse coração de pedra que você tem, que aquilo que foi falado é verdade, e que você precisa mudar. Santidade tem a ver com comportamento, pôr em prática a palavra de Deus. Para Isaías, o anúncio da santidade de Deus significava que ele estava na presença daquele que é o mais santo de todos. Só ele merece ser chamado de santo. Essa afirmação mostra que a presença de Deus não se restringe ao templo, mas é sobre toda a terra. Toda a terra está cheia da sua glória. Não só a terra, mas os céus dos céus estão cheios da glória do Senhor. Se você parar para pensar que as estrelas, nenhuma delas colide uma na outra, mas elas continuam funcionando de uma maneira perfeita. Não tem um físico que consegue explicar isso. Não há pessoa mais inteligente que consiga explicar por que o Sol ele não se aproxima 1/1000 do milésimo mais perto da Terra. Porque se isso ocorresse, a vida na Terra acabaria. Por que não acontece isso? Porque Deus está no controle, Ele é soberano. Isaías 6,4. As bases, como é que eu falei lá, o negócio da porta lá, o batente da porta, as bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Aquela declaração: santo, 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 fez com que a casa se enchesse de fumaça. Isso chama-se Shekinah. Enquanto as pessoas, cara, derramam a sua Shekinah, se Shekinah de Deus derramar aqui, a gente morre tudo. Shekinah é a manifestação da glória do Senhor de uma forma palpável. Ali foi com fumaça, porque Deus estava poupando talvez a figura de Isaías de não morrer ali. Enquanto os serafins voavam de um lado para o outro ao redor do trono, cantando uns para os outros a incomparável glória de Deus, o som das suas vozes fazem os batentes tremerem. E vocês escaparam de uma coisa hoje, porque o Sebastião ele falou: vamos ficar de pé?
Eu não sei se todo mundo ia ficar de pé no louvor, mas Deus foi misericórdia através da vida dele. Mas como que a gente consegue? Os anjos, os querubins e serafins declaram santo, 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 e as portas do templo tremem. Nós temos o próprio Deus habitando em nós. Como nós conseguimos louvar a Deus sentados? Ou com o coração distante dele. Você pode também estar em pé com o coração longe, ou você pode estar sentado e muito mais perto de Deus. Eu estou falando de coração reverente. Todo o edifício foi abalado. Isaías foi especialmente quem tomou consciência aonde ele estava. O que eu estou fazendo aqui? De qualquer forma, o hino foi estrondoso, abalando o edifício em seus fundamentos. Em todo o tempo, o santuário foi dominado pela fumaça. Essa fumaça que é algo semelhante àquela coluna de fumaça, aquela coluna de nuvem que protegeu o povo de Israel no deserto. Era a presença de Deus que estava lá. O Deus Santo não pode ser visualizado com os olhos desnudos, por isso que há fumaça. Quando Isaías, ele entende aonde ele estava, ele entende a gravidade daquela situação, ele pula. Isaías 6,5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, não o rei Uzias, viram o rei, o Senhor dos exércitos. Ele ficou apavorado. Nesse ponto o profeta volta a ter consciência de si mesmo. Ele que estivera chamando a atenção de todo mundo: se converte, povo, para de adorar outros deuses. Ele fala assim: opa, a coisa é um pouco pior. Eu estou falando, mas agora eu estou vendo o meu pecado. Ele já se sentia ciente da espantosa santidade de Deus, com todo o significado da sua presença e ainda do seu cuidado para conosco. E agora ele sente uma consciência de aonde ele está. Por isso que as nossas orações, eu sempre instruo vocês que você comece a sua oração reconhecendo quem Deus é. Por isso que Deus, Jesus Cristo, começa: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Você não está falando com o cara lá de cima, está falando com o Criador de toda a terra. A sua oração tem que ser uma oração, primeiramente, que você entender quem é, com quem você está falando. Se você entrar num tribunal e o juiz entrar, você tem que ficar de pé. E com o Senhor. Eu lembro de um vídeo que eu vi uma vez. Já citei uma vez isso, mas faz tempo. E um presidente da África, ele foi entrevistado. E aquele repórter, ele falava com ele assim: olha, vai tomar uma água, lava o rosto. Ele estava lá, e aí o repórter olhou para ele e falou assim: o teu assessor falou para mim que o senhor acorda todo dia às 4 da manhã, é verdade? Ele falou: é. E você veste as fardas presidenciais, era um estado militar, então ele colocava todo aquele terno com aquelas medalhas e tal. É isso que o senhor faz? É isso que eu faço. Por que o senhor faz isso? 4 horas da manhã está todo mundo dormindo. Ele falou assim: se eu levanto para receber outras presidentes e outros reis trajado desse jeito, por que eu não vou me vestir desta maneira perante o rei dos exércitos? E aquele homem começou a chorar porque ele sentiu a presença de Deus. Aleluia. Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Aquele que estivera pronunciando julgamento sobre outros, agora ele tem que olhar para si mesmo. O anúncio profético não basta, agora ele tem que confrontar-se a si mesmo. E essa confrontação não pode fazer outra coisa a não ser trazer desespero. Se um dia você acordar e você decidir, depois de fazer xixi, lavar escova dente, você parar e olhar no espelho e começar a querer contemplar a glória de Deus, e você começar a olhar para si mesmo, o que vai acontecer é desespero. Nós temos sido extremamente falhos na adoração ao Senhor, extremamente falhos na busca ao Senhor. O nosso dia começa
correndo, eu tenho que fazer. Parece que a condição de Deus ela fica de lado. É como um casal que vai se acostumando de tal maneira que já não tem mais um abraço, não tem um beijo, não tem uma palavra de amor e carinho, as coisas vão ficando cada vez mais comuns. O relacionamento com Deus também fica dessa maneira. Para o finito, Isaías, o mortal, o incompleto, o falível, encontrar o infinito, o eterno, o perfeito, significa conhecer a futilidade e a desesperança da própria existência. Eclesiastes capítulo 1, verso 2, Salomão, o rei que é comparado com as vestes dele, comparada com a roupa do lírio do campo, um rei mais rico, mais sábio, ele olha em Eclesiastes capítulo 1, verso 2, ele fala: vaidade, tudo que eu vivi é nada, não vale absolutamente nada. Ele usa uma expressão, é como correr atrás do vento, você nunca alcança, não tem sentido. A angústia existencial moderna do povo, do mundo, é isso. É a pessoa sentir esse buraco no coração, que é do tamanho de Deus, e você querer tampar esse buraco com outras coisas. Não vai conseguir nunca. Nós temos que sim ser felizes aqui na terra. Seja feliz com o teu trabalho, seja feliz com o teu lazer, seja feliz com as tuas viagens, seja feliz. Mas isso não substitui Deus. Se você quiser substituir Deus com essas coisas, você vai se frustrar. E é isso que tem acontecido com o mundo. Nunca, na toda a história da humanidade, nunca se encontrou tantas pessoas depressivas, angustiadas, que tiram a sua própria vida. Países riquíssimos como Suíça e Japão estão no topo do suicídio. Por quê? A pessoa tem tudo. A pessoa tem o carro do último ano, a pessoa tem o celular do último tipo, a pessoa ela viaja, ela tem dinheiro, come nos melhores restaurantes e ela se mata. Angústia, falta de Deus. As pessoas presumem não haver sentido nenhum no universo. Ser ou não ser, eis a questão. Claro que tem sentido. Isaías entendeu que o sentido não é apenas viver nesse mundo material. Não é para você ir lá para a montanha do Tibete e ficar só... não é isso não. Mas você tem que viver na plenitude aqui no planeta onde você vive. Seja feliz, mas demonstre amor pelas pessoas. Não tenha suporte do homem como sua muleta. Coloque o sentido das coisas em Deus. O que esmaga Isaías não é o reconhecimento que ele vai acabar um dia, é a sua impureza. Ele fala: eu, profeta de Deus, sou impuro desse jeito. A falta do elemento primário da santidade de Deus que distingue dos seres humanos não é a sua essência, mas o seu caráter, o seu comportamento. Como que você está vivendo o cristianismo? O que você tem feito? Que testemunho você tem dado? As pessoas elas te encontram no teu trabalho, na academia, na festa, na escola, e elas pensam o que de você? Você é um homem e uma mulher de Deus, ou uma pessoa leviana e devassa? Será que as pessoas conseguem ver em você Deus ou não? As suas atitudes, o seu falar, o que isso demonstra? Aqui, pois, Isaías reconhece como revoltante que o seu caráter não está em conformidade com o caráter de Deus. Seus lábios não pertencem a Deus, ao contrário, derramariam continuamente louvor, como fazem os serafins. Por que você não louva a Deus? Porque o teu coração está contaminado. O meu coração está contaminado. Nós não conseguimos adorar a Deus porque nós só pensamos no que é terreno. Senão a gente estaria louvando a Deus. Se você parar um minuto para pensar como você é abençoado, por ter 2 olhos, 2 pernas, por você ter um pulmão saudável, 2, né, na verdade, não só 1, ter rins, poder ver, ouvir. Gente, isso é um benefício de Deus tremendo. Há pessoas nesse planeta que nunca viram a luz do dia, e você pode ter esse privilégio. Mateus capítulo 12, verso 34, fala comigo e com você: raça de víboras,
Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. O que seu coração tem? Do que você tem falado? Se você não tem falado das coisas do Senhor, quer dizer que seu coração está cheio de outra coisa. É pornografia? É as baladas, é as loucuras? É isso que está enchendo o seu coração? Por isso que se faz necessário não é unicamente a purificação dos lábios, mas a purificação do coração. De alguma forma ele sabe que o pecado e a iniquidade têm que ser removidos para que ele possa servir a Deus. Como um farol que brilha à noite. E aí ele vem e fala: sonda-me, Senhor, e me conhece. Para você servir a Deus, você precisa ser sondado no seu coração. Não quer dizer perfeição, mas quer dizer que tem que haver um sondar no seu coração. Por Isaías ter visto o Senhor no ano da morte do rei Uzias, se reconhece que o destino da nação não está na mão do rei Uzias, mas está nas mãos de Deus. A sua vida está nas mãos do Senhor, não está na sua força. Estude, trabalhe, se exercite. Falei hoje pela manhã, tem que fazer exercício, tem que se alimentar bem. Eu postei lá no grupo lá, traga refri. Aí a Shirley mandou uma mensagem para mim assim: cadê o discurso da alimentação saudável? Eu falei assim: não tem como fazer, o povo gosta de beber, né? Não sei o que eu vou tomar, entendeu? Eu vou pedir para o povo trazer uma coisa que eles não tomam, não adianta, né? Umas laranjas. Traz umas laranjas. Umas laranjas. Por Isaías ter visto o Senhor no ano da morte do rei Uzias, se reconhece que o destino da nação, tanto quanto seu próprio destino, repousa nas mãos do Senhor. Ao contrário da sua vida está nas mãos do único, o genuíno, o monarca. Apenas quando o rei menor for removido, o rei maior pode ser visto. Quanto que Deus vai crescer na sua vida? Quando você tirar o Deus do seu coração. Enquanto o seu Deus quiser continuar reinando e você deixar, Deus ele não vai nascer, ele não vai crescer no seu coração. Falava com o Alice e com a Ingrid esses dias aí. A Júlia ainda está no tempo que ela acha que ela é rainha do lar. A Helena já passou por isso, graças a Deus, pelo menos em parte. Ela chora, ela briga, ela ri, ela não sei o que, tudo tem que ser no tempo dela e tem que ser feito porque ela quer, e ponto final. Enquanto você achar que as coisas na sua vida vão ser feitas segundo o teu coração, Deus ele não desconta. João capítulo 1, verso 27 diz, João Batista falando: alguém vem após mim, da qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Depois ele fala: importa que ele cresça e eu diminua. Enquanto o rei do seu coração não reduzir, Deus ele vai continuar desse jeito aí no seu coração. A partir dessa experiência, Isaías ficou relutante em concordar com o título de rei dado a qualquer outro além de Deus. Ele ficou tão incomodado com aquela visão que ele não conseguia mais chamar as outras pessoas de rei. Algo que acontece lá com Jesus como homem, quando alguém fala com ele assim: como você vai, bom Deus? Ele fala assim: bom? Ou é só Deus, eu não sou bom coisa nenhuma. Ele estava falando como ser humano. E os dois últimos versículos, Isaías capítulo 6, versos 6 e 7. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Isaías não pede por misericórdia, ele se acha como perdido. Ele falou: ai de mim, estou perdido. Ele não vê esperança para ele. É como quando você entrar com uma ação, você fala: entra na justiça. Não adianta eu entrar na justiça, essa causa não vai ser ganha. Quando eu converso com a doutora Chile em relação a questões, ela fala assim: eu tenho questões que eu não entro, porque não vai ganhar. Não é porque eu não quero me esmerar, não. É porque não tem saída. É causa perdida. Isaías está nessa condição. Ele fala assim: não adianta, eu não vou pedir misericórdia. Mas mesmo que ele não peça, Deus o dá. Porque ele sabe do que nós precisamos. O fogo, conforme eu disse para você, tem duas finalidades: ou ele destrói ou ele transforma. Se você pegar uma barra de ouro, uma barra de prata, pegar uma pedra de ouro, alguma coisa assim, e você colocar no fogo para derreter, vai chegar um momento em que aquelas impurezas elas vão sair, vão ficar aquelas negocinho preto, meio uma nata assim, e você vai poder tirar aquela sujeira, vai ficar só o metal precioso. Mas se você fizer a mesma coisa com o papel, palha, já era. Que são exatamente as obras que vão ser testadas no fim dos tempos. O que eu e você fizemos aqui na terra vai ser julgado. Se é feno e palha, vai ser consumido. E você vai falar assim: mas eu preguei em teu nome. E ele vai falar: não te conheço, nunca te conheci. Deuteronômio 4:24 fala
Porque o Senhor, teu Deus, é fogo que consome, é Deus zeloso. E aí as pessoas cantam: derrama fogo, Deus. Derrama fogo, é? Quando Deus derrama fogo, você chora. Quando Deus começa a tratar no teu coração, você chora. Ai, pastor, eu não aguento. Eu lembro que isso não é característica sua, não. Eu faço a mesma coisa. Eu lembro que quando eu estava no outro lado do banco, eu sentava como vocês aí, e aí eu adorava a Deus. Aí eu falava: ah, Senhor. Aí chegava na segunda-feira: ah, pastor, não dá. E aí o meu pastor lá de São Paulo falou assim para mim: quando você vai parar com isso? Para com isso, cara. Eu fiquei chocado, eu queria colo. Ele me deu uma solapada. Você fica nesse sobe e desce, ou você acredita ou você não acredita. Define o que você quer para a sua vida. Você tem que fazer a mesma coisa. Esse fogo é um fogo de justiça, em cujo meio somente a injustiça é devorada. Portanto, é por meio do fogo, o fogo da própria pureza de Deus, que os arrependidos passam a se parecer com Ele. O fogo de Deus, da provação, da luta e da dificuldade, faz com que você comece a se assemelhar a Deus. A brasa incandescente, representando a justiça de Deus, toca a boca do profeta e o pecado é quebrado. É claro que é uma simbologia. O problema não está na boca do profeta, o problema está no coração dele. É uma simbologia. Como na Santa Ceia a gente come o pão e come o suco de uva, representando a carne e o sangue do cordeiro. É só uma simbologia, mas tem que haver a santificação e a purificação. Quando Deus remove a iniquidade e o pecado, nos quais temos vivido durante anos, a experiência é dolorosa. E por que ela é dolorosa? Porque quando Deus ele trata do seu coração, você geme. Eu gemo. Nós gememos. Até o ovo. Não, eu estava tão sério, né? Ai, meu Deus. Vozes gemais. Está dando um recado tão sério. Por que quando Deus... Isso você vai lembrar, né? Mas da coisa séria você não vai lembrar, né? Você vai lembrar da gema, eu estou vendo a minha filha, já torceu o olho lá. Desculpa, Luiz. Por que quando Deus age na minha vida e na sua vida você geme? Porque o teu coração não quer aquilo. Quando a gente fala sobre mudança, sobre sacrifício, por que você não quer? Porque você sofre. Chamo você para ler, chamo você para orar, chamo você para participar na quarta-feira, chamo você para fazer devocional, chamo você para fazer estudo. Por que você não faz? Porque você não quer mudança. Você quer continuar naquela posição do quê? Ai, como eu sou coitadinho. Ai, Deus não me ouve. É muito mais fácil você entrar nessa posição do que realmente você falar assim: agora eu vou mudar. Há um mês atrás eu me pesei e estava pesando 80 quilos. Eu falei assim: misericórdia. Eu fui lá na casa da minha mãe depois que meu papai morreu. E aí ela fazia uns lanchão para mim assim. Pãozão com ovo, com presunto, com queijo, com hambúrguer. Parecia uma bomba, entendeu? E aí comia, e almoçava, e era uma loucura. Eu cheguei em casa depois de 10 dias, 89, 90, 80 quilos, 79 quilos. Falei: não. E aí eu estava conversando com a Rosana: vamos fazer um negócio aí meio louco aí de comida, você só pode comer isso, comer aquilo, não sei o que, corta açúcar, tal. Eu falei: vamos nessa. Gemi, olhava assim para as coisas, enchia a boca de água. Passou os 10 dias, 75. Eu falei: opa, valeu a pena. Sem esforço, você não vai conseguir nada. Quando Deus remove a iniquidade e o pecado no quais nós vivemos durante anos, a experiência é dolorosa e crítica. E ela é dolorosa porque a nossa arrogância faz com que nós não curvemos a vontade do Senhor. Nós somos rebeldes. Nós sabemos que estamos errados e mesmo assim a gente continua trilhando esse caminho. Essa impureza última da qual Isaías fala vem acusando o seu povo e agora encontra residência nele mesmo. Esse espírito de arrogância não quer se dobrar. Pastor Paulo, por que você trouxe essa palavra sobre santidade no aniversário da igreja? Nós não estamos pulando. Olha a rainha ali do lado, você viu o que eu falar? Isso é, eu sou rainha, eu mando, todo mundo tem que fazer o que eu quero, entendeu? Todos nós já fizemos isso. Todos nós já fizemos isso.
Por que você trouxe a palavra? Porque o meu plano para você, nesse próximo ano, é que você seja mais santo, como Jesus é santo. Se você não quer isso, vá para outro lugar. Porque eu estabeleço um compromisso perante Deus, que eu vou te importunar para que você seja santo. Mais do que o ano de 2020, desse ciclo aí de julho a julho. Amém? Amém. Senhor Deus, a tua palavra nos exorta a sermos santos como o Senhor é santo. Mas nós queremos apenas satisfazer a nossa carne. Nós sabemos que está errado, Pai, não é falta de conhecimento, é dureza de coração, Pai. A nossa carne milita contra o nosso espírito e nós temos permitido que a nossa carne vença. A culpa é nossa. O teu espírito continua vivo, continua nos constrangendo do pecado, da justiça e do juízo, mas nós decidimos deliberadamente ir contra as suas leis. Nos perdoa, Pai. Muda o nosso coração. Tira esse coração de pedra e coloca um coração de carne. E nós possamos, Pai, pelo menos uma vez neste ano que começa hoje, do aniversário da nossa igreja, uma vez só, nós possamos olhar verdadeiramente para Deus e dizermos: ai de mim, tenho impuros lábios, impuro coração. E no meu coração, eu não estou vendo, mas no meu coração habita o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Nos salva, nos resgata, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, maravilhoso e grandioso Deus. Amém.